Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e eu sou professor, trabalhei muitos anos na parte de humanas e também fiz parte em um grupo que trabalhávamos com pessoas que tinham problemas de ordem de vícios, problemas de abalos, de sentimentos, emocionais, etc. Por muitos e muitos anos, eu pude então ver alguns comportamentos das pessoas e o que nós poderíamos fazer para ajudá-las. Eu e mais outros participantes, liderados por um outro professor na época, e nós então fazíamos de coração aberto uma reunião com essas pessoas e cada um então, num determinado momento, falava o que estava sentindo, o que estava passando em sua vida e nós então aconselhávamos de acordo com as vivências que nós já tínhamos tido em relação àquela mesma situação. E ao final de cada reunião dessas era feito uma oração e assim várias outras reuniões eram feitas com essas pessoas a fim de que elas melhorassem. E graças a Deus tivemos muitos retornos de benefícios e de melhora. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as várias faces de um bloqueio emocional. Como um bloqueio emocional ele vai agindo na pessoa, como que ele vai se mostrando que é um bloqueio emocional e precisa aí ser trabalhado. Com base em tudo que eu já pude observar nessas reuniões, nesses grupos, onde também lá fazia parte alguns psicólogos, em que também nos explicavam muitas situações e nos ajudavam a entender esses problemas de cada pessoa. E do primeiro ponto aí que nós vamos começar a falar é sobre o pessimismo. Uma pessoa aí com um bloqueio emocional, uma das primeiras coisas que nós podíamos observar é com relação ao pessimismo. É uma pessoa que não consegue enxergar que a vida e as situações sempre vão lhe trazer algo positivo, por mais complicado ou difícil que possa parecer algo naquele momento, sempre terá uma forma positiva de olharmos essa realidade, por mais dura que seja. Então, uma pessoa aí com uma das faces do bloqueio de emoções aí está ligado diretamente ao pessimismo. Uma pessoa que não aceita que diga que vá dar certo. Não, porque isso não vai dar certo, porque isso não é assim, porque isso é assado. Então, extrapola a maneira própria até mesmo de agir de forma mais clara e mais adequada ao seu dia a dia, ao seu objetivo, melhor dizendo. Ela nunca aceita que poderá sim dar certo determinado empenho em algo. Então, o pessimismo, ele corrói e muito a estrutura das nossas emoções, quando não é devidamente identificado e tratado. E muitas vezes a pessoa que age dessa maneira, ela não se dá conta. Ela pensa que aquilo é normal, porque ela já está condicionada em seus pensamentos a lidar dessa maneira consigo própria, achando que o mundo vai então apoiá-la em tudo isso. E ela continua. O segundo ponto aí, dessas faces aí do bloqueio emocional, nós podemos identificar
o medo de novas experiências. Uma pessoa assim, ela sempre possui um medo de avançar para novas realidades, ter novas vivências, aprender outras coisas, diferente daquilo que faz diariamente. Até mesmo ir para um outro caminho, por exemplo, para ir para o trabalho, seguir por um outro caminho, a não ser sempre o mesmo trajeto. Se é uma pessoa que faz, por exemplo, de bicicleta, ou faça a pé, ou faça de carona com alguém, ou de ônibus, ou até mesmo de metrô. Se você vai de uma forma, procure também ir de outras maneiras, ao menos uma vez no mês, 2 vezes no mês, porque isso vai dizer também para o seu cérebro que você está aberto a novas experiências, a mudanças de rota. O que eu quero dizer com isso é que uma pessoa aí que possui bloqueios emocionais, ela não aceita essas mudanças de rota, essas mudanças aí de comportamento. Ela está habituada daquela forma e daquela forma ela pensa que é a maneira mais tranquila e correta para se agir. Sim, no início lá de tudo, podia ser uma maneira de seguir, mas também, à medida que nós vamos avançando, amadurecendo emocionalmente e também de sentimentos, nós vamos percebendo que nós necessitamos, sim, de buscar novas experiências, buscar novos objetivos, mudança de rota, de caminho, muitas vezes. Se antes você costumava aí seguir por uma maneira de, vou ver uma série aqui todo fim de semana, somente série, todos os fins de semana, será que algo aí não precisa ser mudado? Será que você não está tendo um medo interno de guardar aquilo para si, de não enfrentar algo diferente para fazer outra coisa diferente? Então é nesse sentido de que nós temos sim medos represados e que precisam ser colocados à tona, por mais escuros que possam ser. Nós precisamos ter coragem de enfrentá-los, porque é dessa maneira que nós vamos então conseguir finalmente extinguir eles e diminuir a ação desse medo em nós. E, consequentemente, vamos então agirmos, vamos avançarmos, melhor dizendo, no nosso crescimento interno, emocional. Logo após aí, nós podemos também colocar uma pessoa que tem uma das faces deste bloqueio emocional, não ter uma identidade própria. É sempre uma pessoa que está mais ligada à identidade de outros do que propriamente assumir a sua própria posição interna diante de qualquer assunto ou diante de qualquer situação. Não, eu vou seguir desta maneira porque eu penso que assim é a melhor atitude a fazer e a ação a fazer, sem ter a preocupação de seguir uma linha de outro ou de outros que muitas vezes ditam o que para você fazer. É nesse sentido que eu quero falar. Então, ter uma identidade própria é muito importante. E uma dessas faces do bloqueio emocional é uma pessoa que está sem essa identidade pessoal, de seguir
de uma maneira mais autêntica de si mesmo. E não fugir de si, usando muitas vezes o que outro fala e pensa por si. Então quer dizer que nós precisamos sim assumir a nossa própria identidade e, consequentemente, nós seremos responsáveis por ela, naturalmente, né? Então, quer dizer que esse é um outro ponto. O próximo ponto aí é o sentimento no passado. O sentimento no passado é aquele que nós ficamos presos a tudo aquilo que já aconteceu e não conseguimos aí nos desvencilhar disso. Então, uma das faces aí de um bloqueio emocional, de alguém que tem esse bloqueio emocional, ele está estreitamente ligado a coisas acontecidas lá atrás, seja muitas vezes até na sua própria infância, e que não consegue aí deixar coisas do passado marcantes para trás e renovar a sua mente com aquilo que está no presente, mudando tudo isso, consequentemente superando tudo aquilo que já passou, de traumas, muitas vezes. E após aí, nós podemos também identificar uma desconexão espiritual. A desconexão espiritual que eu falo aqui, ela está ligada intimamente a você escutar mais o que você pode ouvir, tanto de sua inspiração pessoal, como também de centramento em acreditar e aceitar coisas maiores do que nós. Essas coisas maiores do que nós podemos colocar aí também um entendimento até mesmo da natureza. A natureza, querendo ou não, é superior a nós. Nós temos as forças dos rios, a força do mar, as próprias florestas, e tudo isso faz com que nós possamos pensar que essa conexão espiritual, que tudo que acontece além do que nós normalmente podemos aceitar, ela está muito mais além daquilo que nós acreditamos. Então, cabe a nós buscarmos uma maior conexão com tudo isto, com tudo que é superior a nós. E nós vamos encontrar aí a face do Criador. É nesse ponto aí que eu quero chegar. Pessoas que possuem muito o bloqueio emocional em sua vida, de não conseguir expressar aquilo que sente e, consequentemente, agir de forma mais espontânea, de forma mais compassada com a sua realidade, está estreitamente ligado a essa desconexão espiritual. E nós não precisamos estar diretamente ligados, por exemplo, a uma religião, mas nós podemos sim estar conectados com Deus. Sabermos que esta passagem terrena aqui, ela está estritamente ligada a essa nossa percepção do valor que temos para Deus, para o Criador. E quanto mais nós tivermos a conexão com Ele, mais então teremos, podemos dizer, esperança. Esperança e também fortalecimento emocional e a nível de sentimentos também,
para o enfrentamento de uma série de situações que o dia a dia, muitas vezes, pode nos abater, pode nos frustrar, nos entristecer, etc. Então, quando eu falo aí das faces, nós estamos identificando aí algumas faces de bloqueios emocionais. E a solução de tudo isso está em não sermos pessimistas ou tanto pessimistas, não termos o medo de termos novas experiências, encontrarmos a nossa identidade própria e pessoal, pensarmos de forma própria, não ficarmos presos ao passado, ao sentimento de tudo aquilo que ocorreu lá atrás, buscarmos entendimento sobre isso e também termos a conexão espiritual com o nosso Deus. Penso aí que isto pode sim ter uma qualidade, nos levar a uma qualidade de vida bem melhor e mais adequada a tudo aquilo que nós queremos para o nosso futuro e também no nosso momento atual. Espero que eu tenha me feito entender. Vou ficando por aqui neste vídeo. Espero você no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá.